Olá, boa noite. Está começando aqui mais uma edição do nosso painel regional, sempre com você de segunda a sexta, 10 da noite, com entrevistas importantes, debates sobre os temas relacionados aqui à nossa região metropolitana e ao Brasil também. E lembrando sempre que 13h30 da tarde, o nosso primeiro encontro do dia, o nosso painel regional Debates, com personalidades aqui da região e do Brasil, passando pelas nossas bancadas, debatendo, discutindo junto com você os nossos problemas, as nossas demandas, né? E na medida do possível, claro, apontando aí os caminhos para solucionar todos esses problemas. E, claro, discutindo também os assuntos da pauta nacional no nosso dia a dia. Nessa edição, a gente abre mais uma vez o espaço sempre importante para a área da saúde, né? Especialmente para a nutrição. Conosco a Roberta Soriano, participa aqui com a gente mais uma vez, nutricionista, né? E que vai nos orientar aqui, na medida do possível, a respeito da boa alimentação, especialmente para essa época de muito calor, essa época de verão, né? Roberta está aqui à minha direita, vou cortar aqui para ela, tá certo? Aí, Roberta, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, o prazer é meu. Legal. E aqui com a gente, mais uma vez participando e colaborando conosco, o companheiro jornalista Aldo Neto, mais uma vez no painel regional. Tudo bem? Boa noite, Aldo. Boa noite, Boturão, boa noite, Roberta, boa noite especial aos nossos telespectadores que nos brindam com mais uma vez a audiência, o painel regional. Verdade, telespectadores que mais uma vez participam com a gente, né, estão conosco e prestigiam aqui o painel regional, tem à sua disposição o 3017-9110, está aí na sua telinha, você liga para cá, participa com a gente, envia aí a sua pergunta, faz o seu comentário, né? Fica absolutamente à vontade no nosso espaço mais do que democrático aqui do painel regional. Bom, vamos começar então com a Roberta aqui, conversando a respeito de nutrição, de alimentação, vivendo aí um calorão aí que absurdo, fora de propósito, fora do normal, as temperaturas lá em cima, tempo muito abafado, muita gente se sentindo mal, né? Série de algumas reportagens que a gente vem acompanhando na mídia, né, Aldo, de pessoas que acabam procurando aí os prontos-socorros por viroses diversas, né? Problemas gástricos, né? E respiratórios também, né? E a alimentação para essa época do ano precisa ser um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado em épocas que não são assim tão quentes, não é isso? Com certeza. Agora, nesse período de calor, de verão muito intenso, o que acontece é que, como temos em centros muitos idosos, muitas crianças, acaba ocorrendo uma desidratação e muitos atendimentos nos pronto-socorros. Então, por isso, a alimentação no verão deve ser bastante diferenciada, com muita hidratação, muito cuidado para essas pessoas. Alimentação sempre mais leve, isso, uma alimentação mais leve. A hidratação é a palavra-chave. No mínimo 2 litros. Menos molhos, muito gordurosos, menos cremes e muito líquido. No mínimo de 1,5 litro a 2 litros de água por dia, todos os dias. 1,5 litro a 2 litros de água. Quando está aquele calor forte, né? Eu acho que todo mundo toma no mínimo isso, né? Porque não dá, né? Muitas pessoas... Se não tomar água, não tomar líquido, cai, né? Mas muitas pessoas não têm o hábito de tomar tanta água. Pessoas de mais idade. De mais idade, não porque gostam, isso acaba sendo... Né? E é fisiológico também. As pessoas vão amadurecendo e vão perdendo um pouco das papilas gustativas. Então, por isso, perde-se a vontade de tomar água. Para pessoas que não lembram, a ideia é até colocar um relógio, um alarme no celular para tomar água mesmo, para lembrar de 2 em 2 horas para tomar um copo de água. E tem que ser água, né, Roberto? Não adianta trocar por... cerveja. Não dá para cerveja, não. No suco, máximo. Em pó. Acho que até é uma boa, né? O que eu sempre oriento é água de coco ou suco de fruta natural, que também são boas opções de hidratação. Para quem gosta água de coco hidrata uma barbaridade. Hidrata, né? E é um ótimo repositor também de minerais. Para quem gosta de sorvete, a opção também são os picolés de fruta, à base de água, não aqueles cremosos, sempre à base de água. Tomar cremoso? Não, só de vez em quando. Qual a diferença? O que faz o cremoso? Ele é mais pesado, mais gorduroso? Ele é à base de leite, tem mais gordura. Já os à base de água, eles vão repor melhor essa hidratação, vão repor melhor a água que a pessoa precisa. Então, nesse período de temperaturas mais altas, o ideal é o velho e famoso picolézinho ali. Picolé de limão, de uva, de tangerina, sempre à base de frutas. Muito bem. Roberta, as pessoas têm... Hoje em dia tem, em Santos principalmente, tem a feira como uma opção de compra de comida, principalmente frutas e verduras, né? Sim. E esse material geralmente fica exposto a esse tempo também, né? Como é que a dona de casa sabe escolher
qual fruta ainda tá boa para ser digerida ou não? Porque eu imagino que esse calor interfere também. Né? Com certeza. Nesse calor muito intenso, as frutas também vão sofrendo os danos, né, do sol. Então, a dona de casa deve escolher as frutas mais frescas, aquelas que ainda não estão tão maduras, levar um pouco mais cedo e deixar amadurecer em casa para não perder essa fruta tão rápido depois, porque ela vai comprar e vai jogar fora. Deixar a fruta... Comprá-la um pouco mais verde e deixar amadurecer em casa, não comprá-la tão madura. Amadurece muito mais rápido, muito mais rápido. Nessas temperaturas mais quentes, né? Sim. E pôr na geladeira uma fruta ou outra que... Uma fruta ou outra acaba resistindo, mas sempre lavar bem, mesmo que a fruta seja mais fresca, ocorre um perigo de contaminação na casca, a gente tem aqui muitos insetos na região também, então é bom sempre tomar um cuidado bem intenso para lavar bem as verduras, os legumes e as frutas. Verduras, as frutas, você acabou de falar, né? Isso. Um pouco mais verdes, né? Isso. E as frutas, as verduras, alguma Então, tem que tomar cuidado com as verduras que já estão um pouco queimadas, porque acontece que o sol acaba queimando um pouco as verduras. A gente nunca encontra verdura tão verdinha, tão fresca. Então, tomar cuidado para não comprar que elas já estejam muito queimadas, principalmente nas pontas, e fazer uma boa limpeza em casa. Tudo bem. E na praia, Roberto? A gente vê que na praia tem uma série de ambulantes, tem de tudo. Tem uma série de opções de consumo de alimentos. O que a pessoa que tipo de alimento que a pessoa deve consumir estando exposto ao sol? Que na praia você fica mais exposto ao sol do que na rua naturalmente, né? Deve tomar o quê? Chamate, cerveja... Suco de abacaxi, o que é o ideal? Ou é água mesmo e ponto? Então, o ideal seria que nenhum alimento fosse consumido na praia, que não é o que acontece. Por quê? O pastel, o ideal seria este. Por quê? O pastel a gente sabe que está ali guardado, fica muitas horas. O recheio não está em refrigeração. O recheio acaba apodrecendo muito mais rápido. Aquele óleo atinge uma temperatura muito alta e fica sem ser trocado por várias horas ou vários dias, dependendo de quem tem esse carrinho de pastel. O milho, embora atinja uma temperatura de fervura muito alta, a gente sabe que ali um milho que não esteja bem higienizado, ou que tenha caído areia, alguma exposição ruim, já prejudica todo o resto. O suco de fruta, se tiver sido espremido ali, ou se for de boa qualidade, de confiança do local, ainda tudo bem. Agora, os chás que ficam naqueles carrinhos, a gente sabe que tem uma procedência um pouco duvidosa. É mesmo? Melhores são as embalagens fechadas. Eu quero tomar uma água, garrafa fechada. Lá da praia, meio como eu vou garantir a limpeza dentro daquele tambor ali dentro? Eu não tenho como garantir. Tem aquela história, né? Os olhos não veem, o estômago não sente. Né? Mas pode sentir depois, sim. Depois pode ter problema. Né? Pode. Então, melhor é evitar realmente. O melhor são as embalagens fechadas. Tudo que tiver fechado, armazenado é melhor. Principalmente com criança, né, Roberto? A gente vê que tem muito pai que leva filhos também, né? Sim. O ideal é levar de casa, então. O melhor seria levar de casa. Não comer aquele queijinho coalho, espetinho de camarão, que ele não é... Ele leva... O camarão vai cru e acaba aquecendo ali no sol, né? É uma pura realidade. Né? As pessoas têm que tomar cuidado. Ninguém está querendo derrubar os ambulantes. Não, de jeito nenhum. Apoiando os ambulantes, dando força e esperando que eles façam exatamente isso que a Roberta está colocando. Se propõe a fazer isso, né? A manter os sucos, os chás, os alimentos, né, de uma maneira mais saudável, né, porque o sol escaldante em cima, a tendência é realmente acontecer tudo isso que ela está dizendo, tudo isso que ela está falando aqui, tá certo? Bom, dentro dessa coisa da alimentação para o verão, né? Falamos das frutas, falamos das verduras, né? E uma feijoada, por exemplo, não é uma indicação lá muito satisfatória para essa, especialmente nas quartas-feiras, né? Quando você come a feijoada e vai trabalhar nas Sim. A chance de ter uma sensação ruim é muito grande. Né? Essas comidas mais pesadas demoram muito mais tempo para fazer a digestão. Então, elas devem ser evitadas nessas temperaturas muito altas, de preferência carnes magras, como eu falei, os molhos sem tanta gordura, carnes brancas. O frango e o peixe são os que têm uma digestão bem mais rápida e são mais leves. Legal. Vamos fazer o primeiro break aqui, então. A gente fala para um rápido intervalo e já voltamos para continuar falando sobre nutrição, né? Especialmente
nessa época encalorada, né? Estamos vivendo aqui, especialmente Santos, São Vicente e toda a Baixada Santista. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta. Esse é o segundo bloco do nosso painel regional. Com muito prazer falando sobre saúde em mais esta edição, né? Falando especialmente sobre nutrição e a boa alimentação, a alimentação mais saudável para esta época do ano. Com isso, participação importante, especial conosco aqui, da nutricionista Roberta Soriano. E aí está a Roberta e o nosso Aldo Neto, mais uma vez, colaborando e participando aqui com a gente. Ô, Roberta, estava batendo um olho aí na pauta que a gente tinha aqui para discorrer com você, né? E a gente fala aqui da rotina para alimentação, né? Que importância tem isso? Como é que a pessoa pode adquirir aquela coisa de comer de 3 em 3 horas? Basicamente é isso? Sim. O que é ideal é que ocorra o fracionamento das refeições de 3 em 3 horas, para que a glicemia esteja sempre equilibrada, para que não haja os picos de hipo e de hiperglicemia. Principalmente nesse calor intenso, como a gente está falando, ocorrem diversos sintomas, como a pressão mais baixa, como a boca seca, os olhos secos podem acontecer, irritação em nariz. Tudo isso irrita muito e a gente acaba esquecendo de comer. No calor muito grande, a gente perde um pouco o apetite. Então é importante que a gente tenha uma rotina de alimentação de 3 em 3 horas. Alimentação de 3 em 3 horas e a hidratação em menor tempo ainda. Eu não sei se foi verificado já, mas não sei se é questão dos alérgicos, né, que sofrem com isso. Mas essa entrada de verão aí, o verão entrou com um clima, uma temperatura muito alta e um clima um pouco mais seco do que a gente está acostumado aqui. Sim, a umidade relativa do ar está muito mais baixa. Muito mais baixa nessa virada para 2014, do que normalmente a gente tinha no verão, que caracteristicamente é úmido em Santos, né? Sim. O pessoal sai na rua, já está suando, né? E esse ano o pessoal está sofrendo com o calor, mas de uma maneira diferente, né? Sim, acaba ficando... Não sei se houve alguma alteração. Bom, alterações climáticas estão acontecendo aí a rodo, né? Todo momento, né? A gente vem acompanhando, Sim. claro, o noticiário internacional está percebendo isso claramente. Mas aqui em Santos eu venho percebendo isso, né? Entrou o verão muito forte e de uma maneira diferente. Não é um verão úmido que a gente está acostumado aqui em Santos, né? E o que ocorre é que as pessoas ficam muito no ar-condicionado. Está muito quente, a gente liga o ar-condicionado e ocorre também, como eu falei, a secura dos olhos, do nariz, da boca. Por isso que eu reforço, sempre se hidratar. Isso ajuda bastante na manutenção dessa secura toda. Pois não. Roberto, queria te fazer uma pergunta um pouco complexa, digamos assim. Eu estava até conversando com um amigo hoje sobre isso. Eu estava lembrando da minha infância. A gente em casa, eu sou de uma família de 5 filhos, né? Então tinha 5 filhos, pai, mãe, empregado em casa, morava em casa. A gente jantava com uma Coca-Cola de 1 litro. Eu lembro de revezava cada dia da semana, tinha que ir na padaria comprar coca, pão, para pagar. Fazia isso também, não era mais novo, não era moleque. O vasilhame da Coca-Cola era de vidro de 1 litro. Exatamente. Hoje é de 3 litros. O mínimo é 2,5, 3 litros. E uma pessoa consome isso sozinha, Sim. praticamente. O que tem levado a isso? A sociedade consumista ou a necessidade da pessoa mesmo? Não, necessidade não é. Não tem nenhuma necessidade física ou fisiológica. Acho que a mudança de hábitos de toda a população acabou levando a isso. A praticidade, né? Refrigerante bem pronto, é só abrir. Dá trabalho fazer um suco de fruta natural. Ir até a feira, comprar a fruta, chegar em casa, lavar, fazer todo aquele suco natural. As pessoas chegam em casa tarde, esquentam qualquer coisa, é o que é mais rápido, mais prático, nem sempre o que é mais prático, aliás, nunca o que é mais prático é o mais saudável. Então a quantidade de refrigerante aumentou muito per capita, só que piorou muito mais a saúde das pessoas em geral. O que a gente precisa é de líquidos de boa qualidade. Hidratação não é tomar qualquer líquido. Por isso que eu falei da água, do suco de fruta, da água de coco. O excesso de cafeína, ou seja, café, chá mate, chá preto, o refrigerante à base de cola e a bebida alcoólica não serve, não conta como hidratação. Teria que ser esses outros líquidos que eu falei. Perfeito. Bebida alcoólica não conta como hidratação. O refrigerante não conta como hidratação também? Também não. Tem que ser os líquidos como água, suco de fruta e água de coco. E o leite, por exemplo?
O leite vai entrar como uma fonte de proteína, fonte de cálcio, mas não é o melhor líquido para hidratar. A gente precisa principalmente da água. Que as pessoas confundem o fato de ser um líquido, acham que o líquido é um hidratante. E na verdade não é. Não. E esses Gatorades da vida, aí, os isotônicos? Isso, os isotônicos, eles são indicados em perda extrema de líquidos, assim, um suor excessivo. Depois de uma grande atividade física ou em casos de desidratação pós-diarreia, pós-vômitos, ou seja, casos específicos. Não é para qualquer tipo de pessoa tomar o isotônico, porque ele tem uma grande quantidade de eletrólitos. Tá? Ele acaba sendo bem similar ao nosso plasma sanguíneo, mas não é para qualquer pessoa tomar uma grande quantidade, só em casos indicados. Isso pode gerar algum problema? O excesso de minerais, a gente excesso só de deve minerais. isso. Como o isotônico ele tem muitos minerais, é para repor, ele é um repositor hidroeletrolítico, não há necessidade de repor aquilo que a gente não perdeu. Por isso que só depois de provas, muita atividade física ou pós-diarreia ou pós-vômitos. Perfeito. É importante esclarecer isso, que eu conheço gente que toma Gatorade como refrigerante. Não substitui. Isso pode causar problemas. Pode causar de saúde problemas, excesso de vitaminas e de sais minerais. Eu quero tomar um x-salada com Gatorade. Não combina também, Nada a ver, né? Eu já vi gente fazer isso, entendeu? O cara acaba de fazer uma atividade física, testa a academia e tal, tá com fome, pede um x-salada, é um exagero, lógico, mas pede um mistinho quente, mais pumba, leve. manda a Gatorade para dentro, junto. Uma coisa Não, melhor seria não. uma água, um suco de fruta natural nesse caso. É mais interessante, mais importante, mais saudável para o organismo do que fazer esse tipo de coisa, né? As saladas. Saladas são importantes, né? São uma ótima opção agora para Todo tipo o de verão. salada. Bastante folhas, bastante legumes cozidos, os grãos, as oleaginosas, ou seja, colocar grão de bico, colocar um pouco de castanha do Pará, misturar ali, deixar a salada uma única refeição. A gente pode colocar um franguinho grelhado, umas tirinhas de carne, alguma coisa, como eu estou falando, no verão a gente não tem tanto apetite de comer tanta comida quente, mesmo que não seja pesada, a gente não tem muita essa preferência pelo alimento quente. Então, fazer das saladas uma ótima opção de prato único, com bastante variedade. Colocar as frutas também, colocar manga, morango, carambola, frutas variadas ali junto com folhas, com legumes. Dá para fazer sempre uma misturadinha, né? Um filezinho de peixe com salada, franguinho, né? Um peitinho de frango com salada. Colocar os legumes, uma batatinha um filezinho, cozida. Né? Pode. Uma carninha com salada. Frango desfiado. É gostoso, né? E é muito saudável, e que faz muito um equilíbrio, leve. Né, na alimentação, né? Como tem uma digestão mais rápida, é bem mais leve, a pessoa não fica, ela fica satisfeita, mas não fica tão empanturrada, digamos assim. Enfastada, seria enfastiada? Empachada. Né? Empachada. Legal. Interessante. As pessoas, numa linha geral, têm consciência da maioria dessas informações que a gente está passando aqui. O que você acha que leva ao, dar um exemplo prático, ao consumo excessivo de álcool que existe no verão, sabendo que isso não é legal? Eu acho que isso já está um pouco incorporado na cabeça das pessoas também. Eu atendo muitos pacientes que me falam, mas nada é melhor do que tomar uma cervejinha gelada nesse verão, tá calor, tá quente, estou com sede. A gente sabe que não é o melhor bebida, né? Mas já está muito incorporado. Eu nunca vi cerveja matar sede, sinceramente. Nem chopp, nem coisa nenhuma, né? Acho que sede mata com água. Você está com sede, né? você toma água, aí depois você vai tomar uma cervejinha. Tomar outro líquido. Para dar, né? Mas já está muito incorporado. Até as propagandas já associam muito isso. Verão, cerveja, praia. Acho que já está muito associado na cabeça das pessoas. Então ninguém vai para a praia pensar em só tomar uma água. Né? Pensando em tomar uma aguinha. Já pensa na latinha da cerveja junto. Essa questão da publicidade aí atrapalha muito os nutricionistas, né? Atrapalha todas as todos faixas os aspectos, etárias, né? Tudo. Porque é o que vende mais, né? Nem sempre é para vender o que é mais saudável, mas é aquilo que vai gerar maior rendimento. Porque propaganda, publicidade em volta dos McLanches da vida, né? De outros que tem por aí. Porque quem vai investir, a feira vai investir numa propaganda de televisão? Um mercado orgânico vai investir? Não vai, né? Vai uma grande rede. Com certeza, né? E aí é que faz a cabeça especialmente da molecada, né?
Com Essa certeza. coisa da molecada, com tantas e tantas orientações que a gente vem, né, observando aí, com tantos cuidados que vem se fazendo para evitar a obesidade infantil, a obesidade na pré-adolescência ou na adolescência, né? Essa coisa também vem surtindo efeito? Ou a molecada continua aí... A gente continua com um número excesso crescente excesso de alimentação errada e aquela coisa de pouca atividade física? Sim, enfim. a gente tem um número crescente de crianças, de adolescentes obesos, e isso eu não estou vendo assim ainda um fim tão bom, rápido, porque a sociedade acaba influenciando muito a venda e o consumo de produtos que não são saudáveis. Nosso segundo intervalo agora, tá certo? A gente volta já para continuar aqui com a Roberta Soriano e também na companhia do nosso Aldo Neto. Em instantes. Muito bem, a gente retoma aqui o segundo bloco do nosso painel regional, né? Com prazer falando aqui, conversando com a nutricionista Roberta Soriano e na companhia do nosso Aldo Neto mais uma vez. O telefone segue aí aberto para você participar com a gente. E agora a gente conversa um pouquinho ainda na questão da boa prática que se deve ter, né, para se manter uma saúde minimamente razoável nessas temperaturas mais elevadas, o verão que a gente está tendo muito forte aqui na nossa cidade, na nossa região, né, sobre uma questão interessante que é a atividade física, que é sempre indicado por nutricionistas, pelos médicos, Sim. enfim, né, mas que precisa ser moderado e com o horário mais bem escolhido, né? É isso mesmo, Isso. né? Eu vejo muitas Roberto? pessoas fazendo atividade física na hora do almoço ou no horário que o sol está muito forte. Isso não é bom, porque aquele sol está muito quente, está muito intenso e as pessoas acabam tendo sintomas de mal-estar. A pressão começa a cair, começa a ter uma sudorese excessiva. Então, qual que é a indicação? Atividade física ou no início do dia ou mais no final do dia, quando o sol já está se pondo, já está mais baixo. 7h30. Bem cedinho de trabalho ou mais no final do dia. Sempre lembrando, se for fazer 7 da noite, por aí. Isso. Se E for lembrando que fazer... 7 da noite são 6, na verdade. São não estamos no 6, ainda verão, está né? muito, ainda está claro às vezes, né? Roupas leves, não adianta ir cheio de roupa, de moletom, achando que vai suar mais e que vai queimar mais gordura, porque isso não acontece. Tem que ir com roupas leves. O que vai acontecer é ela suar muito e passar mal, e não queimar mais gordura. Se for correr debaixo do sol, for caminhar, usar um boné, um chapéu, algo para proteger a cabeça da exposição tão intensa também. Se hidratando antes, hidratando durante a atividade física, leve uma garrafinha de água e após o exercício também. Mas melhor é evitar os horários de sol muito intenso. Porque a atividade física em excesso e nesses horários Faz equivocados mal. aí pode levar à desidratação. Pode Só levar a pode ter uma desidratação. desidratação durante a atividade física. Assim, não vai Ou não ter não a é comum? desidratação durante a atividade física. A desidratação vai ocorrendo. Quando a gente sente sede, na verdade, Já há um pouquinho de- já é a desidratação. Então, a gente tem sempre se manter hidratado para não ficar desidratado. O que a gente vem observando muito aqui em Santos contando crianças e idosos, a gente tem uma média de 25 atendimentos aqui no município com casos de desidratação nos prontos-socorros. 25 atendimentos 25 atendimentos por dia? por dia entre crianças e idosos, que são as populações mais afetadas, que têm menor imunidade, que não têm uma hidratação, uma alimentação tão boa quanto os adultos. Então, é um número grande aqui para o nosso município, então serve de alerta para evitar que mais casos ocorram também. E fazer exercícios logo depois de comer ou sem se alimentar, você não recomenda? Nunca fazer atividade física em jejum, sempre fazer uma refeição leve antes e uma alimentação após o exercício também. E nada de alimentação pesada, porque não vai ter uma boa digestão. Acordar e ir para a academia, por exemplo, sem tomar café da manhã? De jeito nenhum. Fazer uma fria, refeição leve, 1 hora antes e depois vai treinar. É um papaiazinho, né? Uma fruta, um iogurte, um copo de leite, um café com leite, um pãozinho, alimentação Uma leve. torradinha e tal. Pode ser com requeijão, Depois com margarina. você acabou a atividade, Depois faz uma se outra hidrata, alimentação e em aí casa. você volta e toma um café da manhã um pouco mais Isso. reforçado para completar. É Aí assim. também varia muito com o tipo de exercício que a pessoa vai fazer. Se for uma atividade mais aeróbica, ela vai andar, vai correr, vai pedalar, ela tem que ter mais energia para poder desempenhar aquela atividade. Se for um exercício de força, como uma musculação, aí tem que ter um outro tipo de alimentação para poder fazer o seu papel de massa muscular, criar massa muscular depois do exercício também.
Perfeito. Bom, quem tem esse tipo de atividade precisa de uma alimentação diferenciada, não? Precisa, com certeza, porque a alimentação é o nosso combustível. Eu sempre falo assim, a gente coloca gasolina boa no nosso carro porque é o nosso combustível e o nosso veículo. Por que a gente não se alimenta de bons alimentos, né, já que é o nosso veículo também? Então isso serve de orientação. Perfeito. Bom, a meninada aí, a gente fechou o bloco anterior falando sobre esse problema, né, da meninada que continua em casa no videogame, né, levando aquela vida sedentária, enfim, né, até porque hoje você brincar na rua é uma coisa perigosa, os pais ficam morrendo de medo. Ninguém joga mais taco, ninguém joga mais bola na rua. Esconde-esconde, aquelas brincadeiras infantis, né, que a molecada sempre tinha, precisa de espaço, né? Sim. O espaço é na rua, né? E a rua é cada vez mais complicada, cada vez mais perigosa, né? E aí, chega no seu consultório, você indica tudo isso para a criança começar a fazer e não dá para fazer. Como é que resolve isso? Então, hoje a gente já conta aqui também no município com, quando a criança não tem um espaço na rua ou no prédio que possa brincar, já existem alguns locais, alguns centros comunitários, alguns parques, alguns clubes gratuitos que a gente consegue disponibilizar esse espaço para a criançada brincar. Então, hoje não é mais não é uma desculpa não ter onde brincar, até porque a gente tem a praia também, que não paga nada, está lá à nossa disposição, correr, brincar, levar bola para jogar, praticar um esporte, sempre dá para encaixar na nossa rotina. E aí acaba gerando um pouco mais de fome na molecada também. Gera fome, nós vamos gastar energia, vamos menos precisar... gastou energia compatível com aquela fome que ela vai ter. Não fica em casa beliscando um monte de o bobagem problema não é gastar na frente do energia, computador, né? é repor essa energia gasta com alimentos bons, não com guloseimas de alto valor calórico, mas repor... fazer esporte, né? Sim. É o que a Roberta estava falando. Acho que o município disponibiliza a praia, tem sempre atividades esportivas e acho que a garotada e os jovens têm que mais aproveitar isso, né, Buto? Sem dúvida nenhuma, né? Acho que isso é importante e fundamental. Ainda com relação à boa alimentação, né? A gente falou da questão dos sorvetes, né? E a preferência pelos picolés do que pelos sorvetes de massa por causa da gordura, né? E não falamos ainda sobre os doces, né? Docinho, uma bombinha de chocolate, uma coisinha desse tipo aí, também me parece que não deve ser muito indicado. Eu vou sair daqui e vou comer um sorvete, com certeza, vou tomar um sorvete. Agora, com certeza um docinho também desse tipo também não deve ser muito lá indicado nessa época mais quente. Né? Os doces mais leves, ou mesmo doces à base de fruta, ou doces que não tenham tanto creme, tanta massa, tanta gordura, são os mais indicados. Mas a gente acaba não conseguindo evitar tudo isso, né? Passa em frente numa doceria, qualquer coisa, né? E aí você acaba sendo instigado, né? Automaticamente, levado a consumir um docinho. Se bem que no frio, né? É difícil. Não digo no frio, mas propriamente no frio. Mas com temperaturas mais amenas, né? Nas estações mais médias, né? Do ano, fica mais agradável, né? Você comer um docinho e tal. Né? Uma opção de sobremesa que eu sempre indico agora no verão é fazer uma gelatina, que é bem leve, que hidrata também, ela tem bastante água, e colocar pedacinhos de fruta. Então acaba sendo uma sobremesa diferente, foge daquela gelatina insossa, colocando os pedacinhos de maçã, de morango, de pera, de abacaxi, dá uma cara diferente para a sobremesa e acaba se tornando mais saborosa. Uma pergunta do nosso Uriel Vilas Boas, um abraço ao Uriel. Ele diz assim, como uma nutricionista encara o fato de que aumenta cada vez mais o número de obesos no mundo? Qual a solução para isso? Nós falamos da obesidade dos meninos, das crianças, adolescentes, mas Roberto, fica à vontade para... Como eu já disse também anteriormente, a obesidade ela vem crescendo cada vez mais, não só no Brasil como no mundo. Isso se deve a vários fatores ambientais, comportamentais. Hoje a gente vive numa cultura que cada vez mais a gente come o que é prático, não aquilo que é saudável. Então, as medidas hoje para a gente diminuir essa obesidade são boa alimentação, a gente ter as orientações e colocá-las em prática e fazer atividade física. Acho que não foge muito, não existe solução milagrosa, é uma boa alimentação com a prática de exercícios físicos. Boa alimentação, prática de exercícios físicos, é aí a solução para essa charada aí, sem dúvida nenhuma, né? Valdomiro do Zé Menino diz assim, o consumo de legumes é fundamental no nosso país, que é tropical, tá certo, né?
e consumo de frutas que nós mesmos produzimos. A população está ciente e consome corretamente? Acho que não consome corretamente, não. Acho que ainda não. Talvez a gente consiga chegar lá. A gente tem uma variedade muito grande aqui no nosso país de tudo que é hortifruti, e a gente acaba não consumindo, consome muitos alimentos industrializados e refinados e acaba deixando de lado aquilo tudo que é nosso. Tudo por conta da vida meio acelerada, né? Da praticidade, enfim, né? A dificuldade de você preparar uma boa alimentação. O acesso não é difícil, mas o preparo acaba se tornando mais difícil. Camila Santos que é de São Vicente, né? Sobre os idosos, eles merecem algum tipo de tratamento especial nesse calor? Todo cuidado é pouco, né, nesse calor. Né? Então, reforçar bastante a hidratação, tomar cuidado para que eles se hidratem corretamente de 2 em 2 horas, se for necessário. Alimentos leves, para quem é hidratação de 2 em 2 horas. Isso. Para quem é hipertenso ou diabético, tem alguma doença crônica, o cuidado é ainda maior. Como eles tomam medicamentos que alteram também a pressão, alteram a glicemia, nunca ficar longos períodos sem se alimentar. E como eu já disse, também nunca ficar sem se hidratar. Eu falei de 2 em 2 horas, podem ser intervalos menores, no mínimo de 2 em 2 horas. Para quem tem mais sede ou quer tomar mais água, qualquer quantidade é válida. Perfeito. Com relação à alimentação das pessoas de mais idade, também alimentação mais leve. Diminuir o sal. O sal ele acaba retendo mais líquido, a gente desidrata mais rápido. Não só o sal, mas os alimentos que contêm o sódio, os temperos prontos, muitos molhos industrializados. Acho que isso é importante a gente falar porque depois que a gente começou a usar aqueles molhos prontos de salada, a gente esqueceu do azeite com vinagre. É só molho à base de maionese, molho com ketchup, com mostarda. Então isso acabou aumentando muito o consumo do nosso sódio, do nosso sal, principalmente shoyu, que todo mundo come comida japonesa, acaba usando muito shoyu, então tomar cuidado com o sódio. Pois não. Eu sei que a Roberta é uma das defensoras da chia, né? Que é uma semente interessante. Queria que você passasse para o nosso telespectador do que se trata, onde se encontra, qual que é a importância. O que é a chia? Isso, a chia é um grãozinho, não é brasileiro, ela é ali da região dos Andes e ela tem diversos efeitos benéficos, principalmente diminuição da glicemia sanguínea. Para quem é diabético tem um ótimo efeito para ajudar no controle. Para quem tem colesterol elevado, triglicéridos elevado, a síndrome metabólica que a gente fala, essas alterações com aquela circunferência do abdômen maior, ela tem muitos efeitos benéficos. Como deve ser utilizada? Em cima de frutas, de iogurtes, batida no leite com uma vitamina. Em último caso, não dá para fazer nada disso? Joga em cima da comida, leva num potinho para o seu trabalho, joga em cima ali da comida, 1, 2 vezes ao dia. Claro, a quantidade, a prescrição, sempre de acordo com a nutricionista, mas de maneira geral é isso. A gente encontra em supermercado, lojas de produtos naturais, mas deve ser consumida assim, não tem efeitos colaterais. Muito bem. A gente se aproxima do final do programa, Roberta. Alguma coisa aí que a gente não tenha passado aí, que a gente não tenha falado de dicas importantes aí para a boa alimentação das pessoas nessa época de tanto calor aqui na cidade, na região, não? Acho que de recomendações finais mesmo é tomar cuidado com a hidratação, alimentos leves, de fácil digestão, evitar usar roupas muito pesadas, como eu falei, fazer exercício em horários muito quentes, tomar cuidado com o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, porque depois, se a gente tiver as viroses, algum mal-estar nesse período, vai ser mais difícil a recuperação. Então a gente está numa época aí de muito cuidado, para a gente não perder o nosso verão ficando doente. E rezar para que as temperaturas diminuam. Fiquem um pouquinho mais amenas, né? Um pouquinho mais menos fortes, menos pesadas aí, né? E que as fortes chuvas que já estão caindo aqui em Santos, em toda a Baixada Santista, e que vão continuar a cair, né? Porque, lógico, a temperatura vai lá em cima, a tendência é que venham chuvas fortes, que as chuvas fortes acabem refrescando apenas, mas não causando danos, nem estrago nenhum aí pelas encostas dos morros e lugares aí mais afastados aí da nossa cidade e da nossa região. Roberto, prazer receber você aqui. Obrigado pelas dicas, pelas informações. Até uma próxima. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado você. Obrigado, Aldo, mais uma vez, tá bom? Valeu, Aldo. Doutorão, Roberto, telespectador. Obrigado a você que acompanhou a gente mais uma vez. O Painel Regional fica por aqui. Volta amanhã, 10 da noite. Mas antes, ao 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro com o Painel Debates. Até amanhã. Tchau.